Meus amigos, peço desculpa pela bagunça, estava de mudança e as coisas ainda estão se acertando, vai as coisas melhorando aos pouquinhos, tá bom? Muito jogo legal nesse domingo, mas como eu sempre falo que tem muito jogo legal nesse domingo, muito jogo ruim nesse domingo também. Os jogos da faixa das 2 horas da tarde do domingo foram, a maioria, muito fáceis e sem muitas surpresas. Mas na faixa das 5 e no Sunday Night Football, coisas bem legais, além do jogo de domingo de manhã, que foi lá em Londres. Vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Vai! Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Eu estou com essa camisa para provar que nesse canal hoje não haverá clubismo. E vocês sabem muito bem, quem me acompanha sabe que não tem essa, que eu torço para um time, mas que isso não muda nada, é simples assim. Então vamos lá, vamos começar pelo jogo de domingo de manhã, que foi lá em Londres, entre Jaguars e Dolphins. Os Jaguars já jogaram 8 vezes em Londres, cara, e a cidade tá abraçando eles, isso é muito legal. E a maior prova disso, eles venceram, cara. Primeira vitória dos Jaguars, depois de 20 derrotas seguidas. A última vez que os Jaguars ganharam foi na semana 1 de 2020, olha que coisa absurda. E isso fala dos Jaguars, que parabéns pela resiliência e tudo mais, field goal no final que deu a vitória foi lindo, mas também sobre os Dolphins, né, cara? Retorno do Tua Tagovailoa, é claro que tava sem Devante Parker e alguns problemas de lesão, mas eu pensei que o retorno do Tua ia fazer o time mostrar que, cara, ganhar dos Jaguars, é claro que cada jogo é um jogo, mas ganhar dos Jaguars é um pouco mais tranquilo, né? E os Dolphins é um time 10-6 na temporada passada, que agora tá 1-5. E infelizmente podemos dizer que é um dos piores times da NFL. Mas os Dolphins começaram melhor, abriram uma vantagenzinha, e aí os Jaguars chegaram, começaram a mandar muito bem, e aí com field goals decisivos no final do jogo, os Jaguars ganharam e foi emocionante, foi bem legal. Na faixa das duas, Chiefs e Football Team, né, o Chiefs e Washington. Foi um jogo bem competitivo, cara, e foi vitória dos Chiefs, tá? 31-13, maravilha, é o que se esperava. Os Chiefs 3-3 e o Washington 2-4 agora. Mas foi bem mais emocionante do que a torcida gostaria, tá? O Washington não é um dos times fortes da NFL. E os Chiefs vieram para essa temporada como o principal time da AFC, o time a ser batido. E isso claramente acabou, claramente acabou. Tem um ou dois ou talvez 3 times na frente dos Chiefs nesse momento. Na verdade, talvez bem mais só na AFC, né? E o que acontece, cara, a gente tá vendo um Patrick Mahomes que a gente não tinha visto até aqui, desde que ele foi draftado, desde que ele ficou um ano no banco e jogou no ano seguinte, fez a temporada de 50 touchdowns e tudo mais. A gente tá vendo um Mahomes que erra muito, cara, que teve 11 interceptações somando 2019 e 2020 e tá com 8 agora já, depois de apenas 6 semanas. E ele é um top 3 em interceptações, junto com o Trevor Lawrence, por exemplo. Então, realmente tá complicada a situação do Chiefs, algumas decisões bem erradas. O jogo tava bem parelho por uma boa parte, inclusive o Washington na frente. E aí depois o Washington acabou não conseguindo mais. O Taylor Heinicke, a gente sabe o quanto ele é raçudo e tudo mais, mas o time faltou. E aí os Chiefs conseguiram ampliar e ganharam. O importante é ganhar, mas tá meio amargo isso aí. E agora, cara, 3 jogos, que não teve nem muita graça, assim. Os Rams foram visitar os Giants, e os Rams, cara, são um dos grandes times da liga, né? E a derrota dos Rams, cara, foi contra um excelente Cardinals que tá invicto. Então, realmente, a questão não é que os Rams são um problema, mas que os Cardinals são um time extremamente bom. E é isso que a gente tem que pensar. Então, os Rams aqui passaram o trator, tá? Foi muito fácil esse jogo, 38-11, os Rams estão 5-1, enquanto os Giants estão 1-5. E aí, cara, Matthew Stafford volta com muita força pra briga pelo MVP. Não volta, né? Ele talvez nunca tenha saído, mas é porque a derrota pros Cardinals tirou um pouquinho e tal. 22 passes de 28, 4 passes para touchdown e uma interceptação, mandou muito bem. E esse talvez tenha sido um dos jogos do Daniel Jones pra gente falar que... Ai, cara, é difícil. Eu gosto do Daniel Jones, ele tem alguns jogos interessantes, a gente sabe a raça que ele tem, mas aí ele faz um jogo desses, 29 de 51 passes, passe demais tentado, 3 interceptações, não é bom, cara, e ainda teve 2 fumbles, perdeu 1. Cara, é muito ruim isso, é muito ruim. Então os Giants realmente estão muito ruins, perderam todos os jogos em casa até agora e tá complicado. O Los Angeles Rams fez 28 pontos no segundo quarto, cara. Isso é muito bizarro. Então, realmente tá bem complicado e Cooper Kupp tá voando como sempre. Outra vitória enorme, Texans e Colts. Então, cara,
O time dos Colts é um time pra gente ficar de olho agora, tá? Porque os Colts estão 2-4, isso é um desempenho muito ruim. Perderam pra Seahawks, Rams e Titans e depois perderam pra Ravens. É importante a gente dizer que são times fortes, cara. São times fortes. O time do Seahawks sempre começa a temporada muito firme. E aí o que acontece? Contra os Ravens, eles ganharam dos Dolphins. Contra os Ravens, podiam ter ganhado, foi por muito pouco. E aí, contra os Texans, agora ganharam, mas ganharam com uma facilidade enorme, cara, enorme. Então, o Carson Wentz teve 2 passes pra touchdown, mandou bem, o Jonathan Taylor teve um jogo pra história, cara. Foi 10 jardas, mais de 10 jardas por carregada, mais de 2 touchdowns, então isso é realmente sensacional. O T.Y. Hilton dividiu ali com o Paris Campbell e Michael Pittman Jr., e tava tudo certo também. E do lado dos Texans, nada, 0 funcionou. O Davis Mills voltou a ser o Davis Mills, então 2 interceptações, então a gente sabe que ele é um cara interessante, mas é um cara num time muito problemático. Mark Ingram até correu um pouquinho, mas não adiantou muito. Teve alguns destaques de recebedor ali, mas não adiantou muito também. O time não teve nenhum touchdown, então realmente passaram o trator nos Texans aí, não tem muito o que falar. Bengals e Lions, a mesma coisa, cara. Primeiro aqui, os Lions são um time fraco. Nesse momento é o único time que não ganhou ainda. É o único time que não ganhou ainda. E eu não apostaria nisso, porque eu sempre vejo os Lions dando um pouco de trabalho. Porque tem o DeAndre Swift, porque tem o TJ Hawkinson, que foram os líderes aí em corrida e recepção, apesar do DeAndre Swift ter tido apenas 24 jardas. Então, a gente teve a interceptação do Jared Goff. O Joe Burrow fez um baita de um jogo, apesar da interceptação, mais de 270 jardas, 3 passes para touchdown e tudo mais. Joe Mixon correndo bem. O Ja'Marr Chase. O que é o Ja'Marr Chase, cara? Ele não teve touchdown nesse jogo, pela primeira vez, acho que na temporada. Mas ele manda muito bem, cara. Ele teve uma recepção de 53 jardas, ele é muito forte em profundidade, cara. Ele é uma ameaça muito grande em profundidade. O Joe Mixon mandou muito bem recebendo a bola também, e isso foi bem legal. Cincinnati domina Detroit aí toda vez que eles jogam. E os Bengals estão 4-2, cara. 4-2, a gente falava de Ravens e Browns nessa divisão, e a gente vê os Bengals lá em segundo lugar, então isso tá muito interessante. Duelo de divisão Packers e Bears, deu a lógica 24-14, mas os Packers sofreram um pouquinho, cara. A defesa dos Bears deu um trabalho, não foi o jogo mais maravilhoso da vida do Aaron Rodgers, mas mesmo quando não é, 17 de 23 para 2 passes para touchdown. Tá ótimo. É que ele teve 3 sacks, que custou 26 jardas e tudo mais, mas foi bom. O Justin Fields é calouro, comete erros, teve interceptação de novo, 4 sacks, mas também fez um bom jogo, cara. Fez um bom jogo, teve passe pra touchdown e foi interessante. O destaque de Chicago aí fica pelo calouro running back Khalil Herbert, que correu 97 jardas e um touchdown, mandou muito bem. O jogo passado não foi tão eficiente por parte dos Bears, enquanto os Packers, cara, Aaron Jones correndo bem com a bola, apesar de ser o Aaron Rodgers que fez o touchdown corrido, isso foi interessante. Aí Davante Adams recebendo bem, o Aaron Jones teve um touchdown de recepção, que foi muito legal também, o Allen Lazard também. Então, foi um domínio claro aí dos Packers, que começaram atrás, os Bears começaram pontuando, mas aí rapidamente eles viraram o jogo e aí dominaram. Mas, cara, foi um jogo interessante. Esse é o tipo de jogo que nunca dá pra saber o que vai acontecer, porque é jogo de divisão e é uma rivalidade muito grande, então isso é interessante. Chargers e Ravens foi mais uma goleada, e a gente esperava que esse talvez fosse o melhor jogo da rodada, e nada disso, cara, nada disso. Os Ravens venceram com muita propriedade e se colocam aí na primeira prateleira da AFC. Isso que é legal, sabe? Antes da temporada começar, os Ravens eram o time que mais estava sofrendo com lesões. Perderam J.K. Dobbins, perderam uma galera. E aí eles vêm, pegam Latavius Murray, pegam até Le'Veon Bell correu nesse jogo, 18 jardas. Aí Devonta Freeman, e tá dando certo, cara. Le'Veon Bell teve touchdown, Latavius Murray teve touchdown, Devonta Freeman teve touchdown, Lamar Jackson teve um passe pra touchdown, apesar de 2 interceptações. Só que o destaque aí fica pra defesa dos Ravens, que não deixou os Chargers fazerem nada, cara. Não deixou os Chargers fazerem nada. Então, o que acontece? E isso é o mais interessante, cara. Os Chargers, eles tiveram um touchdown e ainda erraram um extra point. Isso foi interessante, foi muito legal. Mas a gente vê os números do Justin Herbert, ele errou passe pra caramba, ele teve interceptação, ele foi sacado apenas 2 vezes, mas a gente sabe o quanto os Chargers são um time muito forte pra jogo passado. O jogo corrido dos Chargers foi 0. Austin Ekeler teve 7 corridas em 6 tentativas e o principal corredor do time foi o Herbert, que teve 2 corridinhas. O jogo passado não deu certo também. E aí a gente tem que falar do Brandon Staley, que é um cara extremamente
corajoso não seria mais a palavra, talvez, né? Ele arrisca muito. Então, quarta descida, é muito raro ele chutar o punch ou field goal. Ele vai arriscar. E aí teve jogadas em que eles arriscaram uma 4ª 1 no campo de defesa. Isso é sempre uma coisa muito questionável. Quando dá certo, a gente elogia, não deu certo. Então, tipo, qual é a diferença da coragem pra loucura? É dar certo, sabe? E pra dar certo, você tem que fazer uma coisa que você realmente tenha fé que vai dar certo, que você, sabe, tem que ser uma jogada pra valer mesmo. E eu senti ali que foram decisões erradas e isso afetou muito os Chargers. E Baltimore, cara, 5-1, não perdeu em casa até agora, tá mandando muito bem, venceu os Colts, venceu os Broncos, venceu os Chiefs. A única derrota foi pros Raiders na semana 1, naquele jogaço. Os Ravens podiam estar invictos agora, mas vem pedreira porque eles pegam os Bengals, que também são um time forte, na próxima semana. Vikings e Panthers, os Vikings venceram e a sorte tá virando pro lado dos Vikings agora, cara, porque agora os Vikings, como sempre, eles estão tendo aqueles jogos pegados que vão até o fim, mas dessa vez tá dando certo pros Vikings, cara, pela primeira vez. Então esse jogo foi muito interessante também, os Panthers com uma defesa forte, foi o retorno do Dalvin Cook e a gente sabe o quanto o Dalvin Cook é importante nesse ataque, então ele já chegou fazendo 140 jardas e um touchdown. CJ Ham teve uma corrida para 30 jardas que também foi maravilhosa, o Kirk Cousins teve 3 passes para touchdown e nenhuma interceptação, mandou muito bem, e a gente vê o Sam Darnold que tava indo muito bem e nas últimas 2 semanas ele tá caindo de produção. Errou passe pra caramba, teve interceptação e não mandou tão bem. A falta do Christian McCaffrey tá sendo muito sentida, todos os jogos em que ele saiu, os Panthers perderam até agora, e ele foi colocado na Injury Reserve, então ele deve demorar pra voltar. DJ Moore foi o principal recebedor dos Panthers aí, como normalmente com 73 jardas, mas o touchdown foi só do Robbie Anderson. E cara, o que acontece? Carolina teve um fumble perdido do Sam Darnold, um fumble perdido do DJ Moore, e foi absurdo a quantidade de fumbles que os Vikings tiveram. Então o Justin Jefferson perdeu um fumble, mas o Kirk Cousins teve um, o Dalvin Cook teve um e o Didi Westbrook teve um também. Isso é muito raro, cara, apesar de não perderem esses daí, ainda bem. E o Adam Thielen foi o destaque aí com um touchdown, 126 jardas, ele mandou bem demais. Foi uma lindeza, cara, foi uma lindeza. Mas, cara, foi um jogo meio bizarro, assim, com certeza foi um jogo meio bizarro. Com vitória pros Vikings, vitória no final e uma vitória muito interessante. E aí um jogo tão pegado como esse foi pra prorrogação e os Vikings marcaram touchdown logo na primeira campanha. Os Vikings, cara, é um time triste porque tanta vitória próxima e aí agora sim estão 3-3 e estão começando a recuperar, isso foi bem legal. Outro jogo que a gente esperava que fosse talvez o melhor da rodada é o Cardinals e Browns, né, cara? 2 times muito fortes, os Browns têm aquela defesa absurda. E aí o que aconteceu? Os Cardinals ganharam de novo, ganharam com tranquilidade, ganharam de 37-14, fazendo 4 passes para touchdown, Kyler Murray. 20 passes completos de 30 tentados, Kyler Murray. Que coisa absurda, cara. Baker Mayfield teve o seu joguinho ali. Pra mim ele não foi o culpado, tá? Eu já tô vendo uma parte da torcida dos Browns pistola com o Baker Mayfield, porque ele realmente, ele não é o melhor da NFL, cara. Ele tem a raça dele, ele tem as qualidades dele, mas ele não é o melhor da NFL. O Case Keenum também fez umas jogadas e tudo mais. Então, o que acontece aqui? É a primeira vez desde 1974 que a Arizona tá 6-0, tá? Nem na temporada que eles foram pro Super Bowl alguns anos atrás isso aconteceu. E foi uma vitória grande, cara. Foi uma vitória... Olha isso, quer ver? Vou pegar as jogadas aqui. A Arizona abriu 7-0 e aí aquele negócio, né? Os Browns arriscando quarta descida, teve turnover on downs, aí teve fumble. E aí os Cardinals 17-0, 20-0. E aí antes de acabar o primeiro tempo, os Browns ensaiaram uma reação. Ficou 23-14 por uma boa parte. E aí... punch, fumble, turnover on downs e turnover on downs. Os Browns não conseguiam, cara. Não conseguiam. E aí os Cardinals, touchdown, abriram 37-14 e ganharam o jogo. E foi um jogaço, cara. Jogo corrido dos Browns tava ferrado já porque o Nick Chubb não foi pro jogo. O Kareem Hunt assumiu quase tudo e até que não mandou mal, mas também não ajudou. O destaque ofensivo foi Donovan Peoples-Jones, com mais de 100 jardas, 2 touchdowns, mandou muito bem. O Odell também mandou muito bem, mas também é um time que tá baleado de lesões.
a gente sabe, os Cardinals dividem James Conner com o Chase Edmonds, os dois mandaram muito bem. De recepção também foi efetivo, DeAndre Hopkins com 2, Christian Kirk com 1, AJ Green com 1, e aí deu tudo certo. Mas, cara, Kyler Murray, cara, tá em temporada de MVP, os Cardinals estão 6-0, esse time tá voando. Que coisa linda, cara. Raiders e Broncos fizeram um jogo interessante lá em Denver, começou acirrado, ficou 10-7, aí depois os Raiders foram para o intervalo vencendo 17-7, aí abriram e aí os Broncos, será que a gente chega? Não, cara, os Raiders realmente conseguiram controlar, o jogo ficou exatamente 31-10 em um certo momento, então tipo, aquele começo acirrado realmente não virou muita coisa, porque os Raiders conseguiam ir lá e conseguiam fazer as pontuações, cara. Então, no quarto os Broncos sofreram bastante, teve 2 interceptações, o Teddy Bridgewater terminou o jogo com 3 interceptações, tentou passe pra caramba, jogo corrido funcionou até, se for somar os running backs aí, até bateu mais de 100 jardas, Noah Fant foi o principal recebedor e também mandou muito bem com uma recepção pra touchdown, mas cara, a defesa dos Raiders apareceu quando mais precisava e o ataque conseguiu produzir, então o Derek Carr mandou muito bem, 340 jardas, foi aquele Derek Carr do começo da temporada, 2 passes pra touchdown, jogo corrido talvez não foi a melhor coisa, mas Henry Ruggs teve recepção de 48 jardas, teve touchdown, Kenyan Drake também teve touchdown, o time mandou muito bem, e foi um jogo muito interessante, cara, foi um jogo legal. A questão é que Denver teve 4 turnovers, e quando um time tem 4 turnovers, é bem difícil de dar certo, mesmo tendo mais posse de bola e tudo mais. Então, vitória gigante aí dos Raiders, que estão 4-2, cara, perderam 2 jogos, foi importante, mas ainda é um time firme que, se continuar nesse nível, vai pra playoffs, cara. A questão é que ainda tá muito cedo e eles precisam continuar nesse nível. Os Broncos, que começaram voando, já tem 3 derrotas seguidas, e isso é realmente muito triste. Cowboys e Patriots, como eu falei, sem clubismo nenhum, estou aqui com a camisa do Ezekiel Elliott, que teve 69 jardas nessa partida. O jogo corrido dos Cowboys foi bem tímido, tá? O jogo corrido foi bem anulado aí pela defesa dos Patriots. Mesmo assim, foi um jogo tão longo, né? Teve prorrogação e tudo mais, que teve bons números. Os 2 running backs tiveram mais de 4 jardas por carregada de média. Então o que acontece aqui, tá? Vamos falar do lado bom primeiro dos Cowboys, que Dak Prescott é um cara maravilhoso, cara. Ele teve uma interceptação que não foi culpa dele, foi um passe que o defensor dos Patriots bateu a bola pra cima, interceptação, beleza. 3 passes pra touchdown, 445 jardas, cara. A questão é que a secundária dos Patriots foi completamente queimada pelo ataque dos Cowboys, que mandou muito bem. A defesa dos Patriots tá baleada, tem lesões pra caramba, gente vindo de lesão, então realmente tá um problema. CeeDee Lamb, eu preciso falar desse cara aqui, 2 touchdowns, 149 jardas, e o CeeDee Lamb jogou muito. Foi o cara que fez o touchdown da vitória, o CeeDee Lamb é incrível. Então, Dak Prescott e Ezekiel Elliott já é uma dupla maravilhosa. Dalton Schultz é um tight end excelente, teve 79 jardas. Amari Cooper é maravilhoso, mas CeeDee Lamb, cara, que jogador excepcional, cara, excepcional. Do lado dos Patriots, né, o jogo corrido foi muito bem, Damian Harris passando das 100 jardas, o Ramondre Stevenson fazendo bons jogos também, o Mac Jones mandou muito bem, 15 passes completos de 21, mais de 200 jardas, 2 passes para touchdown, sendo que um deles foi de 75 jardas, depois de uma pick six. Então ele teve uma interceptação retornada para touchdown, que foi um passe péssimo dele, e aí na jogada seguinte ele faz um passe para touchdown de 75 jardas. É esse tipo de característica que deixa o torcedor animado, cara. Os nervos de aço, o emocional de um cara que só tem 23 anos, cara. Então isso foi bem legal. Trevon Diggs, já são 6 jogos na temporada e 7 interceptações, sendo mais uma agora retornada para touchdown, então o cara é simplesmente maravilhoso. Os dois times sofreram com fumble, o próprio Mac Jones sofreu um fumble depois de uma pancadaça que ele levou. Então é tipo assim, os Cowboys claramente são um time melhor, tá? Mas teve algumas jogadas-chave aí, pra mim teve erro de arbitragem em situação dos Cowboys goal to goal, né, que eles estavam ali na cara do gol já, em que, pra mim, naquela terceira descida, quem assistiu o jogo se lembra, na terceira descida foi touchdown, eles não deram, e aí na quarta descida, realmente eu achei fumble do Dak Prescott, mas aí eles não deram o touchdown, né, então os Patriots foram pro intervalo ganhando, conseguiram fazer um 29-26 impressionante depois da pick six que os Patriots levaram. O field goal do Greg Zuerlein levou o jogo para prorrogação. Os Patriots receberam a bola primeiro, não conseguiram fazer nada e aí os Cowboys fizeram um touchdown e ganharam o jogo. Então, eu preciso falar aqui, Bill Belichick é um gênio. É um cara que tem mais Super Bowls na NFL e não é à toa porque ele é absurdo. Mas o que ele errou nesse jogo não tá escrito.
Os Patriots são um time extremamente conservador em chamadas, cara. O Josh McDaniels é assim também. É sempre corrida na primeira descida, corrida na segunda descida e aí tenta um passe maluco, sabe? E aí as conversões de terceira descida, quando não dão certo, ferrou, entendeu? E aí, além disso acontecer muito durante o jogo, e aí tipo, 4ª-1 que você não arrisca e esse tipo de coisa, os Patriots ganharam na moeda, na prorrogação. Estatisticamente, quem ganha na moeda quase sempre ganha o jogo. E aí, os Patriots correram na primeira, correram na segunda, forçaram o passe na terceira, não deu certo, e os Cowboys ganharam o jogo merecidamente, estão 5-1 e merecem. Os Patriots já perderam 4 jogos em casa, todas as derrotas foram em casa, as 2 vitórias foram fora. E é isso aí, é merecido mesmo. E o Sunday Night Football foi legal demais, cara. Não parecia porque ficou 0-0 até um tempão. E aí os Steelers abriram 7-0, depois abriram 14-0 e Seattle voltou melhor no segundo tempo. Lembrando, né, Russell Wilson fora, lesão no dedo médio depois da pancada do Aaron Donald, Geno Smith mandando bem, e a gente sabe que o Geno Smith é limitado, mas ele faz o que ele consegue e ele mandou bem, cara. Não teve interceptação, apesar do fumble bizarro na prorrogação, mas ele teve 23 de 32 e um passe pra touchdown, mandou bem. Alex Collins se firmando como running back 1 desse time, e é bizarro, cara, porque o Chris Carson não tava, né? E o Alex Collins, é bizarro como tem times que tem corredores maravilhosos, é o caso do Seahawks. Falando em corredores, o Najee Harris também correu bem, apesar de ter muitas carregadas, então você correu 81 jardas em 24 carregadas, a média não é tão boa assim, mas foi bom. O Big Ben teve 29 de 40, o que a gente vê do Big Ben é o seguinte, é aquele cara bom que tem toda essa carreira maravilhosa, mas que a idade tá chegando. O tempo pegou o Big Ben e ele tá sofrendo com isso. Mesmo assim, não teve interceptação, teve passo pra touchdown e foi da hora. Qual é a questão? O jogo foi pra prorrogação. Então, tava 17-17 por um bom tempo, aí os Steelers abriram 20-17 e depois os Seahawks conseguiram empatar 20-20. Foi pra prorrogação, primeira campanha do Seahawks, punch. Segunda campanha dos Steelers, punch. Aí a campanha do Seahawks, fumble do Geno Smith, bola dos Steelers e aí os Steelers fazem field goal. Quem foi o nome da partida? TJ Watt. Esse cara é maravilhoso, cara. O quanto eu gosto do TJ Watt é uma coisa absurda. 2 sacks, 3 tackles pra perda de jarda, 6 tackles que ele fez sozinho. O cara é maravilhoso, além de 2 pancadas no quarterback. O TJ Watt é absurdo, e é por isso que a capa desse vídeo vai ser ele muito em breve. E a gente vai dividir a capa aí, uma vai ser do Dak e uma vai ser do TJ Watt. Meus amigos, é isso. Hoje à noite, segunda-feira, se você tá vendo na segunda-feira, tem um baita Monday Night Football entre Bills e Titans, que vai ser muito bacana. E, cara, é isso. NFL, que maravilha. Esse domingo foi muito louco. Deixa o gostei, se inscreve, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!